Bom dia, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mais um vídeo da parte do Senhor. Eu tava aqui, tá, meditando, e a palavra de hoje se encontra no livro de João 13, 21. Jesus prediz que Judas há de se trair. Nessa minha Bíblia, né, tá escrito assim, mas tem outras traduções. Judas iria o trair. A passagem diz assim: Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Gente, eu já li essa passagem tantas vezes. Vocês acreditam que eu nunca ou não prestei atenção nesse versículo? E após o bocado, entrou nele Satanás. Vamos continuar. Disse, pois, Jesus o que fazer. Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o que o propósito lhe disse isso. Ninguém entendeu, né? Porque Jesus estava dizendo isso, né? Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Ou seja, Judas já estava com a bolsa do suborno, ele já estava com a bolsa de moeda. Por isso que ele saiu rápido depois do jantar. Porque foi depois dessa última ceia que Jesus foi crucificado, né? Ele foi pego, né? E foi crucificado na cruz. Mas aqui acima, ó, no 18 está escrito assim, ó: Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou eu. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Essa palavra nos ensina muito, muito. Tem um ensino aqui que a gente não está falando simplesmente só de traição, né? A gente está falando aqui, a palavra de Deus está falando aqui sobre muitos assuntos abordados no dia de hoje, tá? E principalmente não está falando sobre tá falando sobre caráter, né? Ganância. Pessoa que é muito gananciosa, né? Porque ele aceitou, né? Moedas para
para trair Jesus, para falar onde ele estaria, né, no caso, né? Quando a gente... Eu fico olhando porque eu fico relendo e refletindo. Quando nós somos traídos, quando a gente tem na mesa aquele amigo que foi o Judas, né? Quem nunca? Quem nunca teve alguém assim no trabalho? Quem nunca teve alguém assim na vida, né? Quem nunca já não passou por isso, né? Ele traiu, né? E a gente, a pessoa que é traída, né? A gente pode descansar nossa mente. Sabe por quê? Que a Deus pertence a vingança, né? A palavra de Deus está escrito que Deus levanta o caído e abate o soberbo, né? O traidor, ele sempre vai pagar pelo que ele fez. Ele não vai sair impune. Ele não vai sair impune. Não vai. Ele não vai sair impune. Posso o tempo que passar, não vai sair impune. Uma hora a conta chega, uma hora a conta fecha, né? Uma hora a fatura chega. E às vezes você pode estar pensando assim, nossa, mas eu tô falando aqui de traição em si, eu não tô falando de traição de relacionamento, apesar que toda traição de relacionamento, seja de amizade, seja familiar, seja no trabalho, com um colega, né? Não existe, gente, plantio sem colheita. Não existe plantio sem colheita. O plantio não é obrigatório, mas a colheita, ela é sim. Ela é. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Uma hora ou mais tarde, pode passar dia, meses, anos, né? Após, eu mesmo vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder, né? Após Judas trair Jesus, como a Bíblia, a página é grande, né? Tem que olhar para os dois lados tem que olhar para os dois lados da palavra, porque está nessas duas páginas. Como ele morreu. Não vou falar a palavra porque pode derrubar o vídeo, né? Ele se su, o restante, acho que vocês já sabem. E quem que fez isso com ele? Foi alguém ou foi ele mesmo? Foi ele mesmo que fez isso, né? Ele mesmo, sim, né? Gente, a gente não pode esquecer uma coisa, ó. Que todo traidor, ele tá fazendo o caminho para a própria forca. Você não precisa perseguir o traidor. Porque a própria traição dele é a condenação. Fica no subconsciente da pessoa.
Ele mesmo fica se condenando, se auto-sabotando, né? Seja no trabalho, né? A gente vê muito isso no trabalho. Nos trabalham as pessoas que querem subir, passar em cima das outras, sabe? Com fofoca, discórdias. Em relacionamentos também, tem bastante, né? Aqui, quando fala de traição, não conjuga qual traição, né? Aqui conjuga que ele é um apóstolo de Jesus. Mas você pode sofrer pela própria família, você pode sofrer por amigos de trabalho, você pode sofrer na sua própria empresa, com seu sócio. Tem N possibilidades aqui, né? E todos eles acabam mal, tá? Todo traidor acaba mal. E quer saber mais de uma coisa? A gente tem que se habituar a isso. Temos que se habituar a eles. Agora você me pergunta por quê que a gente tem que se habituar a ele. Se você ver aqui na passagem, Jesus nunca chutou Judas para fora. Ele lavou os pés dele, sabia que era ele e nunca mandou ele para fora, porque o propósito tinha que se cumprir, né? Além do traidor fazer parte do nosso processo, ele ainda faz parte da mesa. Ele faz parte da mesa, né? Ele se senta, né? Ao nosso lado, anda ao nosso lado, anda com a gente. Às vezes está dentro da nossa casa, entra na nossa casa, tem o livre-arbítrio de entrar na nossa casa, né? Aqueles amigos mais íntimos, quem nunca, né? Mas tem um lado, nos dias, nessa passagem de Jesus, foi muito triste, mas a gente fica pensando, né? Por que que Jesus sabia e não fez nada? Porque o propósito tinha que se cumprir, gente. Jesus tinha que morrer na cruz por nós. Então, por isso que ele não fez nada, ele era a santidade. Ele podia dissipar com ele. Mas ele não fez porque era propósito. E quando há propósito de Deus, ninguém pode intervir na sua vida. Ninguém. Porque pensa bem, há coisa que só o traidor pode levar para fora. Vilma, não estou entendendo. O traidor que senta na mesa. O traidor que sai com você. O traidor que mora, que é da sua parentela. O traidor que é do seu trabalho. Vou perguntar e vou responder de novo. Quem foi negociar a morte de Jesus com os fariseus? Foi Judas, não foi? Foi, né? E o que Judas fez fazendo isso, negociando a morte de Jesus, dos fariseus? Ele acelerou o processo. Ele acelerou o processo e ele acelerou a própria morte. Todo traidor, gente, ele vai te ajudar a chegar no seu destino. Já pensaram nisso? A traição não é para a morte. A traição, ela é para te impulsionar, dependendo do tipo de traição. Porque tem umas que a pessoa própria não aguenta, né?
O traído se sai por cima e a pessoa que ficou para trás não consegue em muitos dos casos, né? Não é o caso que a gente está falando aqui. Eu estou falando da traição que te leva além, né? Que porque aconteceu, você fez dela escada para subir de patamar, né? Ele ajuda você a chegar no seu destino. Ele vai levar, às vezes, ele vai levar uma fofoca sua para alguém que precisava saber de você. Por exemplo, na empresa, ele pode levar uma fofoca sua, tô falando numa empresa aí multinacional, qualquer empresa, no trabalho, né? Ele vai falando, te traindo, né, pelas costas. Ah, fulano falando isso e aquilo. Uma pessoa que às vezes não sabia nem de você. E ao chegar na boca dessa pessoa, vamos supor que era vamos supor que seja um chefe de um outro departamento, você vai ganhar 3 vezes mais. E o que isso faz? O que isso tem a ver? Essa fofoca, essa traição que ele fez, achando que ia se dar bem, né? Porque você sabe que em muitas empresas, né, as pessoas que é assim fazem isso para ganhar algo em troca, né? O famoso puxa-saco, né, que a gente está falando aqui, né? Aí o engraçado é que aquela pessoa que ficou sabendo da sua fofoca sobre você, sobre qualquer coisa, ela leva a fofoca justamente para a pessoa que vai investigar você. Ela vai investigar a sua vida, porque para ela te dar um outro cargo, ela precisa saber como é você e quem é você. E quando ela vai investigar a sua vida, você não é nada do que aquela pessoa falou. Sabe que você não é nada. É completamente o inverso. É completamente o inverso. Ou seja, qual a percepção que aquela pessoa teve do Judas que foi lá falar de você? Ele é um mentiroso. Mentiu sobre você. Às vezes as pessoas inventam histórias sobre você, inventam coisas sobre você, coisas que você não é. Por isso que eu costumo dizer que quem define vocês é Deus. É Deus que nos define. Eu já falei e torno a repetir, nada do que você faça, nada do que você veste, nada do que você usa, nada, define caráter, gente. O caráter é sobre a pessoa, não é sobre você. Quem inventa as histórias em profundas, né? Histórias mentirosas, enganosas a seu respeito, é sobre ela, não é sobre você. Entenda. Eu sei que a gente fica magoada, a gente fica triste. Mas uma hora essa cicatriz, Deus vem com o bálsamo e cura. Então, deixa os traidores vir e fazer a parte deles. A parte dele do processo. Porque enquanto você sabe que a conversa tá rolando, você fica aflita, você fica nervosa. Mas é exatamente aí que você está sendo preparado. Preparado emocionalmente, né? Porque às vezes você engola aquilo seco, fica calado, né? Faz assim, ó, sabe? Não responde, olha as pessoas e vê elas olhando para vocês com olhares, né? E quando realmente as pessoas vão conversar com você, vê que você é completamente diferente. Pessoas espirituais enxergam o espiritual, enxergam a alma. O ser humano, ele enxerga o exterior. Jesus enxerga o interior, gente.
E tem muitas pessoas que enxergam o interior das pessoas sim, tá? Ele prepara o nosso emocional para a gente amadurecer, né? Ele treina nossas emoções para o nosso amadurecimento. E, gente, por incrível que pareça, quando aparecer um traidor na sua vida, quando tudo parecer estar dando errado, quando tudo estiver de ponta cabeça, você pode ter certeza que Deus quer te levar para um novo nível. Voltando ao assunto da empresa, você pode ter certeza que você foi promovido pela traição do seu amigo. Pode ter certeza. Você tá lá em cima olhando pela vitrine, pela vidraça, e ele tá lá embaixo trabalhando. Agora você imagine o que ele deve estar sentindo. Depende do tipo de traidor e de traição, ele vai revelar a você onde Deus quer te colocar, o próximo nível que você vai chegar. Para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, né? Eu sei que nessa hora você fica com a fé meia fraca, balançado, mas não se esqueça que a sua fé derruba muralhas. Lembra de Josué em Jericó? A sua fé transcende todo pensamento. A fé é você crer em algo que você não vê, mas você sabe que vai acontecer. E se você não tocar no mar, ele não vai se abrir. Provoca o teu milagre na sua vida. E os traidores, se sinta feliz por algum dia algum ter passado na sua vida. Agora para um minuto, um momento, depois que você assistir esse vídeo, e reflita quantos traidores já passou na sua vida. O que aconteceu depois? Né? É lógico que, como eu já falei aqui, tem algumas que a pessoa se desespera tanto que não suporta. Entendeu? Mas a pessoa que aguenta ali firme, que engole seco, que engole o choro, Deus eleva de patamar. Deus eleva. Somos filhos de Deus. Quem mexe com os filhos de Deus, quem mexe com o escolhido, quem mexe com alguém que Deus decidiu que vai usar, não sabe o Pai que a gente tem. Quem ousa tocar no teu nome, com mentiras, com calúnia, infrutíferas, se prepare. E a calúnia que falar a seu respeito vai fazer você subir um novo degrau, um novo nível da sua vida. Sabe por quê? Porque dependendo do que for,
Você não vai discutir, não vai bater boca. Não. Você não vai fazer nada para mostrar para aquela pessoa. Pode deixar que o próprio Deus se encarrega de fazer, né? Depois o próprio traidor vai vir querer sentar na sua mesa novamente. Porque logicamente que o traidor, ele sabe que ele é o traidor. Você sabe por que ele sabe? Porque às vezes você falou só para ele, para mais ninguém. E como que chegou até a pessoa que elevou o seu nível? Você nunca vai vencer um processo se você não passar por ele.